O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Introdução, parte 2. A outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral, e por ser objeto de inúmeras controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada, a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som que ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Após a morte, cada centelha retorna à fonte comum, confundindo-se com um todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nessa hipótese, há em nós algo mais que a matéria, restando alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, visto que, não tendo mais individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é, sem contestação, a mais geral, porque, sobre um nome ou outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinamento entre todos os povos, seja qual for o seu grau de civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas, que reclamariam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um tem razão, do seu ponto de vista, na definição que ele dá. O mal decorre do fato de a língua não dispor senão de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, desde que todos se entendam, pois tudo isso é uma questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais comum. Por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser não existisse e não passasse de um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Na falta de um vocábulo especial para cada uma das outras ideias, a que corresponde a palavra alma denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é coisa distinta e independente, já que pode haver vida com a abstração da faculdade de pensar. A palavra vitalidade não expressaria a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se acha em certa circunstância. Segundo outros, e essa é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Como vemos, os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso. Seja qual for, há um fato que não se poderia contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas.
Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras: a espécie humana. Concebe-se que, com a acepção múltipla do termo alma, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se igualmente a confusão, mesmo se servindo da palavra alma nos três casos, desde que se lhe ajuntasse um qualificativo especificando o ponto de vista sobre o qual a encaramos ou a aplicação que dela se faz. Esta teria, então, um termo genérico que representaria ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam por um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem, ajuntando-se-lhes as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. De acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria somente aos homens. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, devendo a palavra alma repetir-se frequentemente no curso dessa obra. Importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar todo engano. Passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar.